Olá, boa tarde! Sejam muito bem-vindos aqui ao Gostoso Demais, o nosso curso de iniciação à confeitaria. O meu nome é Caroline Salles e eu sou uma das confeiteiras aqui do Gostoso Demais e vou ministrar esse curso, vou estar com vocês até a sexta-feira falando da iniciação à confeitaria. Para essa primeira aula, eu escolhi um tema. A gente vai começar com uma introdução, uma pequena introdução, prometo que não vou falar muito, a gente vai direto depois colocar a mão na massa, mas eu acho muito importante que vocês venham para a aula, não essa, que eu acredito que vocês não estejam tão preparados com os equipamentos, mas amanhã, na aula de amanhã, de repente, vocês já começam a se arrumar direitinho para a gente começar a fazer juntos, quem sabe, né? Para esse início de aula, para esse primeiro encontro, nosso primeiro bate-papo, eu decidi falar sobre os utensílios que vocês vão precisar. Você que está começando agora, você que gosta de fazer bolo, ou até você que quer fazer disso um negócio seu, existem utensílios que são fundamentais para um bom confeiteiro. Eu coloquei aqui na mesa alguns desses utensílios e tem alguns que são fundamentais, você não pode deixar de ter. Em sua maioria aqui, você encontra esses utensílios a preços bem baratos aí na cidade de vocês. Aqui no Rio de Janeiro tem uma oferta muito grande de alguns e outros é bem difícil de encontrar. Mas a gente encontra na internet, a gente encontra nas lojas virtuais e tudo mais. Vamos lá, gente, vamos começar aqui a falar desses utensílios. Para um bom confeiteiro é fundamental que tudo seja muito bem pesado, muito bem medido. A sua receita tem que estar exatamente com aquela quantidade, não pode ter 10 ou 20 gramas a mais de farinha, a mais de açúcar, porque isso vai fazer diferença na hora, no resultado final do seu bolo, do seu preparo, do seu doce. É fundamental uma balança. Exemplo, essa balança aqui que eu tenho aqui, uma balança muito barata, uma balança digital, você encontra em lojas no shopping, até mesmo em alguns supermercados você encontra essa balança. Aqui no Rio de Janeiro é muito fácil de encontrar e na sua cidade eu tenho certeza que também vai ser. Então, essa balança, como eu disse, é para pesar. Aqui na confeitaria, eu particularmente gosto muito de fazer tudo muito pesado, inclusive os líquidos. Eu peso os líquidos, ao invés de medir ml, eu meço em peso, em gramas, né? Existem líquidos que 100 gramas equivalem a 100 ml, como a água, por exemplo, mas um creme de leite, um leite condensado não é bem assim. Então, eu gosto muito de medir, pesar também os líquidos, tanto os sólidos quanto os líquidos. Se você tiver dificuldade de pesar os líquidos, você pode ter também um copo dosador, que é muito baratinho, em qualquer lugar você encontra esse copo dosador. É um utensílio também bem indispensável aqui para confeitaria. Aqui esses utensílios aqui, uma espátula e um fouet, servem para a gente misturar a massa, fazer misturas, enfim, incorporar ingredientes. Também é fundamental o fouet e a espátula. Tá? Também são utensílios muito baratos, você encontra muito facilmente. Uma peneira, para a gente poder peneirar o açúcar, a farinha, né? Todo mundo fala, por que tem que peneirar? É para ficar limpinho? É para facilitar a hora da incorporação dos ingredientes, para o ingrediente estar mais fino, para a farinha ficar com aquelas moléculas mais soltas e deixar o bolo mais fofinho, né? É fundamental uma peneira também, super baratinho, você encontra com muita facilidade até em supermercados, tá? Aqui na parte das assadeiras, eu separei diversas, porque são utensílios mais do que fundamentais, não é? São utensílios também, de uma certa forma, baratos, que você pode ter uma certa variedade, né? Aqui eu separei, olha, a gente tem aqui fundo removível, redonda baixa. Tem essa aqui da gente fazer pão e fazer aqueles bolos ingleses, aquelas tortas inglesas. Tem esse aqui de fazer aquela massa brisée, que também o fundo é removível. Tudo isso você encontra em kits muito baratos. Aqui eu peguei uma que é de silicone, né, que é uma novidade hoje em dia. Também muito boa, ela ajuda muito no preparo, porque não há necessidade de untar a forma, mas ela é diferente na hora de assar, porque o tempo é diferente, aí você tem que ver como é que está o seu forno, é diferente o tempo de assar dela e de uma outra de alumínio, tá? E aqui uma pequenininha de alumínio, enfim.
É uma gama enorme de assadeiras que nós temos. Você deve ter sempre uma quadrada, uma retangular, uma redonda, uma de furo no meio e uma de fundo removível, é o básico para você começar. Tá legal, gente? E aqui tem os bicos de confeiteiro e os sacos de confeiteiro. Esse saco, inclusive, eu estava usando, que eu estava preparando o cupcake, que nós vamos ter amanhã. Já vou fazer uma, deixar prontinho para vocês verem. Saco de confeiteiro pode ser o saco tanto descartável, que é super baratinho, você encontra em grande quantidade. Esse aqui é um saco já mais reaproveitar, a gente pode lavar e reutilizar, de silicone. Os bicos de confeiteiro, você não precisa ter tantos bicos no início, você pode comprar um ou dois, os básicos, o pitanga, e um outro que você vai utilizar mais. E lembrando também, uma boa batedeira é fundamental para as suas misturas, para ajudar você na velocidade desse processo de fazer a massa. Não tem mais como a gente fazer massa à mão, não é? E vários tipos de bolo, não tem como ficar batendo à mão. Isso já foi nem no tempo da nossa avó, da nossa bisavó, que batiam a massa do bolo à mão. Hoje em dia nós temos ótimas batedeiras a preços acessíveis no mercado. Não precisa ter aquela planetária, aquela famosa, caríssima. Compre uma batedeira que seja suficiente para você fazer os seus preparos, e quando você começar a se profissionalizar, você compra uma que vá de acordo com a sua demanda. E o forno, né, que é fundamental para a gente assar os nossos bolos, as nossas receitas. Verifique sempre se seu forno está em bom estado, não está assando demais ou de menos, a temperatura está adequada, e isso é suficiente para você começar a produzir os seus bolos, sejam eles para sua família, seja para uma festa de aniversário, ou seja para você fazer o seu próprio negócio. Tá bom, gente? Bom, pessoal, eu vou tirar aqui as coisas com a ajuda da Daniele, para eu começar a colocar aqui os ingredientes. Eu vou falar agora dois ingredientes, vou falar de um por um, para vocês terem uma noção para vocês terem uma noção da estrutura real de um bolo, de um preparo, não é? Eu vou tirar aqui e eu já vou colocar, olha, o que nós vamos fazer, já eu vou falar. Vocês já sabem porque você está com material aí disponível. Se você não está com material, baixa o material, a apostila, para você acompanhar e para você guardar também, porque tem muita informação legal ali, e para você poder fazer a receita depois, tá? Bom, agora eu vou falar com vocês o seguinte. A gente vai falar, eu vou apresentar para vocês, eu vou falar para vocês sobre os ingredientes, né? É um item que está lá na sua apostila, conhecendo os ingredientes. Porque muitas vezes as pessoas fazem bolos, fazem doces e às vezes vamos supor, bota um ingrediente a menos ou quer mexer na proporção e não sabe exatamente como fazer isso. Então eu acho que é fundamental você conhecer os ingredientes. Antes da gente apresentar os ingredientes, eu vou falar uma coisa para vocês. Para cozinhar, para fazer bolo, para fazer qualquer tipo de preparo, o ideal é você se preparar antes. Dá uma olhadinha na geladeira, dá uma olhadinha na despensa, vê se tem os ingredientes. Tem os ingredientes? Tá com a receitinha aí? Tem os ingredientes? Separa as porções, pese, seja na balança, seja no copo medidor, porque o copo medidor, além de líquido, ele também diz a quantidade em gramas. Arrume tudo bonitinho, deixe tudo já pré-arrumado, para você não perder tempo, de repente colocar o ovo na batedeira e esqueci, aí sai, bate demais. Então, esse pré-preparo, organização é muito, muito importante, principalmente aqui na confeitaria, que 1 minuto, 1 grama, 1 ml faz toda a diferença, tá? Eu vou falar com vocês agora sobre a composição dos alimentos. A gente vai começar falando dos ingredientes estruturais. O que são esses ingredientes estruturais? São aqueles ingredientes que dão estrutura ao bolo, que dão formato ao bolo, é como se fosse um alicerce do bolo. São esses ingredientes, que são os ovos e a farinha. Os ovos, por ter uma proteína muito forte, que é a albumina, que ela faz com que tudo endureça, tudo dê firmeza.
E a proteína por ter o glúten, que é a proteína da farinha, que também dá firmeza, ela cria uma espécie de rede e faz com que o seu bolo fique em pé, entendeu? Então é fundamental, farinha e os ovos dão toda a estrutura para a sua receita. Você pode ver aí que existe bolo que não tem manteiga, que não tem leite, mas ovo e farinha é fundamental, tá ok? Os ingredientes agora eu vou falar para vocês sobre os ingredientes amaciadores, que são as manteigas, as margarinas, os óleos, as gorduras vegetais. Eles dão maciez e umidade ao bolo. Um exemplo, um bolo de pão de ló, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, é um bolo mais seco. Ele não leva margarina. E um bolo amanteigado, um bolo com gordura, já é um bolo mais fofinho, já é um bolo que é difícil de você cortar no meio porque ele esfarela. Então a manteiga, ela é responsável por dar essa maciez ao bolo. Junto com a manteiga, um item que também dá um pouco de maciez ao bolo é açúcar. O açúcar também dá um pouco de maciez ao bolo. Além do açúcar, os líquidos que você coloca, leites, os sucos, as polpas, tudo isso deixa o bolo mais macio. Tá legal, gente? Agora eu vou falar sobre os espessantes. Espessantes é aquilo que deixa aquele caldinho mais grosso, sabe como é? Mais em ponto de mingau, não fica líquido. O que são os espessantes? As farinhas são espessantes, os amidos, aquele da caixinha amarela, a maisena, não é? Quando você tá lá com uma mistura e fica muito líquida, aí para não perder aquela mistura, ai meu Deus, o que eu faço? Tá muito líquido. A gente bota um pouquinho de maisena, a gente bota um pouquinho de farinha e eles dão aquela cremosidade, deixa aquele líquido que tava muito ralo, mais espesso. É muito utilizado em algumas massas, muito utilizado em recheios e coberturas, tá bom? Agora a gente vai falar sobre os edulcorantes, que são os açúcares e os adoçantes, que eles são super importantes para dar o sabor ao seu preparo, ao seu bolo, ao seu doce, tá? De muita importância. Além de dar maciez, eles também dão sabor ao bolo, ao preparo, à sobremesa, enfim. Agora, vamos falar dos fermentos. O fermento é muito importante, muito mesmo. E existem, na culinária existem os fermentos químicos, que é aquele fermento pozinho branco que a gente usa na maioria dos preparos. Tem o fermento biológico, que são aquelas leveduras que a gente utiliza mais na panificação. Mas fermento propriamente dito são esses dois. Só que a gente tem também um fermento natural, que é um fermento físico, que são os ovos. E quando a gente bate os ovos, deixa aquela clara bem em neve, quando a gente incorpora os outros ingredientes, ali acontece uma reação química que começa a soltar gás carbônico e a massa cresce. É por isso que o pão de ló cresce, é por isso que algumas massas que não utilizam fermento químico crescem. Mas o fermento químico é muito utilizado também em massas amanteigadas, massas pesadas, enfim, massas em geral. Existem poucas massas que a gente não coloca o fermento químico, mas ele também é de muita importância. E em outros bolos, não hoje, a gente vai fazer hoje um bolo sem fermento, em outros bolos ele é muito importante. E tem aquela história do fermento que não pode bater, eu vou falar disso. Tá? Mais tarde a gente vai falar sobre por que não pode bater o fermento. Será que não pode realmente bater o fermento na batedeira, no liquidificador? Estraga a massa, o fermento morre? O que acontece? Eu vou falar disso também mais tarde. Agora, os aromatizantes, que são os responsáveis por dar aroma, aquele cheirinho de bolo gostoso. Não só aroma, mas também eles dão um pouco de sabor, né? Os aromatizantes que são as essências, as favas, os chocolates, os sucos e tudo que a gente coloca para dar cheirinho e saborzinho no bolo. Os chás, tudo isso que a gente coloca no bolo. Bom, basicamente esses são a estrutura dos ingredientes que a gente vai trabalhar aqui de hoje até sexta-feira. Eu organizei para a gente fazer cada dia um tipo de bolo diferente, isso para você poder abrir aí o seu leque de tipos de bolo, o seu leque para variar o seu cardápio, e com isso você não vai ficar preso a essa receita aqui. Você pode adaptar, você deve adaptar a receita ao seu gosto, ao seu modo de fazer,
tá bom? Isso aqui não é uma obrigação, isso aqui não é uma teoria fechada, amarrada. Você vai pegar aqui a base e vai dar o seu toque, vai dar a sua, enfim, a sua cara a cada receita que nós formos fazer, que eu vou fazer aqui para vocês, tá bom? Como é a nossa primeira aula, eu já falei anteriormente, eu escolhi um bolo hoje que é o rei dos bolos, é o rei das massas, é a base da confeitaria, que é o pão de ló. Todo mundo conhece o pão de ló. Pão de ló que é super versátil, é um bolo que é muito utilizado para fazer pasta americana, para fazer bolo com cobertura, para fazer naked cake, para fazer rocambole, para fazer vários tipos de bolo, vários tipos de preparo. E eu escolhi porque ele é muito macio, ele é muito leve e além de tudo, e acima de tudo ele é neutro, é um bolo muito neutro que você pode fazer e adaptar para qualquer coisa. Então eu vou fazer um pão de ló aqui tradicional, bem tradicional, daquele que não leva fermento, que não leva leite, que não leva manteiga. São só 3 ingredientes, que é o ovo, a farinha e o açúcar. E depois desse pão de ló, não vou só botar no forno e ponto. Eu vou pegar esse pão de ló e vou transformar ele num bolo de copinho. Para você que quer vender, para você que quer fazer uma festa de aniversário, a festa de um filho, de uma filha, seu próprio aniversário, para você que quer quer fazer uma coisa diferente, para você que quer só comer em casa mesmo, eu vou fazer esse bolo de copinho com um brigadeiro. Vou dar uma dica de brigadeiro, um brigadeiro muito gostoso para a gente colocar nesse copinho. E essa vai ser a nossa receita de hoje, tá bom? Vamos lá, gente. Eu tô aqui já com os ingredientes. Esse ingrediente aqui, ó, não é para agora não. Esse aqui é pro brigadeiro que eu vou fazer enquanto o bolo estiver assando. Para esse aqui, esse pão de ló aqui, eu vou utilizar 10 ovos, clara e gema. Deixa eu colocar aqui no meio. Eu vou utilizar 10 ovos com clara e gema. Eu vou utilizar 300 gramas de açúcar. Pode ser o açúcar cristal, pode ser o açúcar mascavo, pode ser o açúcar normal, pode ser até adoçante culinário, você trocando conforme o fabricante indicar lá na embalagem, tá? E eu vou utilizar aqui 300 gramas de farinha de trigo peneirada. Ainda não está peneirada, tá? Eu vou peneirar conforme eu for colocando. E eu vou pegar a batedeira, você pegue a sua batedeira aí, se você for fazer junto comigo, você pega a sua batedeira, se você não for fazer, você olha, presta bastante atenção, porque tem muita dica nesse bolo. Vamos colocar aqui. Bom, batedeira aqui. Nós vamos bater os ovos, são 10 ovos, clara e gema, tudo junto, tá? E o açúcar, 300 de açúcar para 10 ovos. Isso quer dizer que a cada 30 gramas de farinha e açúcar, um ovo. Essa é a proporção, essa é a proporção se você quiser aumentar ou diminuir, tá bom? Olha só, gente, vou colocar para bater aqui. A velocidade é a máxima da sua batedeira, tá? Se a sua batedeira tiver 1, 2, 3, 4, é a 4. Se tiver até a 3, é 3. Se tiver 20, é na 20, tá? Isso vai interferir mais na velocidade, não no preparo em si, tá bom? A gente vai bater. Vocês ainda conseguem me ouvir, né? Acredito que dê para ouvir muito bem. Enquanto tá batendo aqui, a gente vai esquecer isso aqui, tá? E esquecer. Tem que ter paciência, não tem um tempo certo, porque vai depender da batedeira, da sua batedeira, da minha batedeira. A gente vai deixar isso aqui bater, ó. Vamos fazer outra coisa. Daqui a pouco a gente volta pra cá e vê. Depois que tiver um creme branquinho, fofinho, aí tá bom. Mas enquanto isso, a gente deixa bater. Olha, enquanto isso, eu vou peneirar aqui a farinha. Lembra que eu falei de peneirar a farinha? Então, a gente peneirando a farinha vem socada num saco, não é? Ela fica socada ali, amassada, coitada. Então, pra gente expandir essa farinha, esses grãos, a gente tem que peneirar
Isso vai fazer com que a massa fique fofinha. Eu vou explicar por quê, tá? No caso do pão de ló, o fermento do pão de ló, a gente pode dizer que são os ovos, tá? Enquanto esse ovo tá batendo aqui com o açúcar, isso aqui vai virar quase uma neve. Não vai virar clara em neve porque a gente está batendo junto com a gema. Mas essa neve que forma a clara faz com que a massa fique com muito ar. E é isso que vai fazer com que a massa cresça, tá bom? Olha, farinha peneirada.